Boa noite a todos, então. Boa noite. E eu trouxe ali uma reflexão que eu preparei para mim e eu quero dispô-la para quem puder aproveitar, né? Então se sinta assim, a vontade de aproveitar essa reflexão para que a gente possa fazer da nossa doutrina tão maravilhosa, de tantos espíritos amigos que nos ajudam com suas mensagens, a nos entendermos cada vez mais o Evangelho de Jesus e podermos então vivenciá-lo aos poucos, fazendo dele a nossa regra de vida. Não, em nenhum momento, como dizem os Espíritos no capítulo 27, nós queremos alertá-los para que se recolham, que não vivam a vida. Mas é preciso fazer de cada momento da gente, não sei se está bem assim, tá? Eu ouço bem o microfone, estou bastante... Eu acho que ele está baixo, né? Sim, um pouquinho. Isso, tá. Obrigada. Então, que a gente possa fazer do Evangelho a nossa vida, né? Aos poucos a gente vai aprendendo, não nos retirando do mundo, mas conseguir viver no mundo conforme a orientação do Evangelho. Né? E aí, esse título, Mantendo a Serenidade, é do capítulo 18 do livro Calma. É um livro de Emmanuel, psicografado pelo Chico. Eu tive a aventura de, durante a pandemia, participar do estudo desse livro com Arthur Valadares, né? E então isso sempre me deixou muito assim, amiga desse livro, porque Emmanuel, como sempre, nos tem muita capacidade de nos trazer para as coisas mais simples da vida os ensinamentos do Evangelho. E o título do capítulo 18 é esse, Mantendo a Serenidade. Então vamos refletir um pouco e vamos iniciar olhando assim aquela parte do Evangelho, quando Jesus lá no Sermão da Montanha disse assim, ó: observai os pássaros do céu. Eles não semeiam nem colhem, mas eles se alimentam, né? E olhai os lírios do campo, que se vestem melhor que Salomão fazia, que Salomão era assim famoso pelas suas vestes, né? Que é um rei dos israelitas ou dos judeus na época antes de Cristo, bem antes de Cristo, né? E Jesus, logo adiante, ele fala assim: a cada dia basta o seu mal. Nós não podemos esquecer essa palavra. Quando nos ataca assim uma dificuldade muito grande, uma angústia, vamos lembrar assim daquilo que Chico uma vez pediu para Emmanuel levar para Maria, um pedido para ela ajudá-lo, porque ele estava com muitas dificuldades de doença, de família, até como servia como trabalho na própria sociedade que ele trabalhava na casa espírita, né? Porque a gente sabe onde se ajunta muita gente, cada um com suas dificuldades, às vezes começa a dificultar bastante. E aí, uns dias depois, o Emmanuel disse assim: Chico, Maria mandou um recado para ti, né? Aí ele já pegou o lápis tudo para escrever. O que ela disse? Ela falou assim: tudo passa, isso também vai passar. E aí conta-se que Chico fez um quadro e colocou no quarto dele, acima da cama, e onde dizia assim: tudo passa, isso também vai passar. Porque a alegria, a dificuldade passa, né? Mas as alegrias também passam.
Então a gente tem que ver, porque a própria natureza nos ensina isso, de que o dia sempre é sucedido pela noite, mas a noite sempre chega o alvorecer que nos traz novas esperanças. Quem de nós já passou noites em claro com doença, seja um familiar doente ou a gente mesmo doente, né? Como parece que não passa, né? E aí quando começa a clarear o dia, como a gente se sente melhor? Parece que é alguma coisa que vai nos ajudar a serenar de novo, né? A olhar de novo com nova esperança para a vida. Aí eu fui procurar no Google e eu fiquei muito admirada com o que tem lá no Google sobre serenidade. Eu vou me permitir ler, porque eu achei maravilhoso. Que às vezes o Google não traz essas coisas mais na espiritualidade, né? Mas ali é muito bom. Aí diz assim, ó, serenidade é a capacidade de manter a calma e o equilíbrio emocional e a clareza mental, especialmente em situações desafiadoras ou de forte pressão. Não é ausência de problema, mas uma postura de paz interior. Olha só, é a capacidade de a gente conseguir vivenciar momentos difíceis, momentos de pressão, e como nós ainda precisamos nos esforçar nesse pormenor, né? Pormenor que às vezes é bem grande na nossa vida. Então nós precisamos aprender a serenar, a nos tornar pessoas serenas. Essa é uma parte que nos cabe na nossa vida, na nossa evolução espiritual. E aí segue lá. No sentido bíblico, serenidade é uma paz interior profunda e duradoura. Não depende das circunstâncias exteriores, porque ela vem da fé e da confiança em Deus, permitindo manter a calma, clareza e equilíbrio, refletindo o caráter do Cristo. Olha só, então, no sentido bíblico, ou seja, no sentido evangélico, podíamos dizer ali, é a confiança, é aquela serenidade diante das dificuldades que nos consegue manter serenos, porque tem pessoas assim, diante da maior dificuldade, do maior sofrimento, conseguem manter a cabeça no lugar, né? E conseguem agir sem agressividade, sem desespero e sabem o que fazer. Isso é um equilíbrio que a gente tem que procurar desenvolver na gente, né? E aí diz assim, por quê? Por causa da fé e da confiança em Deus, sabendo que Deus não permite nada que seja para o nosso mal, né? Ele, às vezes a gente diz, mas Deus permitiu isso. Ele permitiu porque nós estávamos precisando passar por essa situação, né? Não é castigo, não é vingança, Deus não é vingativo, Deus não castiga, mas Ele nos traz oportunidades de a gente aprender aquilo que a gente precisa ainda aprender. Então, e para que, para manter a calma, a clareza e o equilíbrio, a calma, a clareza e o equilíbrio que nos faz refletir o caráter do Cristo. Ou seja, assim, o que Jesus faria diante dessa situação? Não é isso que seguido a gente aprende? Que a gente deve se fazer essa pergunta. Se Jesus estivesse no meu lugar, na situação que eu estou passando, qual atitude que ele tomaria? E aí ainda continua, é a capacidade de aceitar o que não pode mudar, agir com sabedoria, paciência e mansidão e encontrar força em Deus para superar, desafiar com
para superar desafios, como nos dizia Paulo. A paz de Deus, que excede todo entendimento. Isso aos Filipenses. Na carta dos Filipenses, eu fui procurar no capítulo 4, 7, ele fala isso ali quando ele conversava com os filipenses. Pelo que eu pude, eu não consegui ler toda a carta, mas pelo que eu pude entender, os filipenses foi uma igreja que Paulo fundou e que era bastante assim, coesa, bastante trabalhadora junto, né? Então ele agradecendo aos filipenses, levantando questões que eles conseguiram superar juntos, né? Permite ver a situação com clareza, tomar as decisões centradas e encontrar soluções práticas sem dramatizar dramatização excessiva, buscando a vontade de Deus. Eu tenho um problema, às vezes eu escrevo, não consigo ler depois direito, tá? Mas é questão minha. Então, acho que melhorou. É que a luz, depende da luz, me dificulta a minha visão, né? Então, permite ver a situação com clareza, tomar decisões centradas e encontrar soluções sem dramatização excessiva, porque muitas vezes nós dramatizamos tanto que nós perdemos o nosso equilíbrio, né? Então é aquela falta de gente ter a serenidade de se mostrar com os pés no chão, com a cabeça erguida, o que eu posso fazer de melhor, qual é a atitude melhor que eu posso tomar diante dessa situação. E aí eles se referem assim, buscando a vontade de Deus, né? Então, nós podemos ver assim que a gente precisa realmente, quando estuda o Evangelho, às vezes, mais no passado, hoje em dia não estou fazendo, mas os atendimentos fraternos, né? A gente recomendava que a pessoa abre o Evangelho, mas eu não entendo nada, não entendo. Mas o Evangelho é assim, tu tem que ler muitas vezes, tu tem que abrir, tu tem que refletir, senão tu não vai aprender só a palavra. O próprio Cristo disse, a letra é morta, precisa aprender o espírito da letra, né? E assim nós precisamos tirar, tanto assim como que eu comecei ali, com as aves do céu que não trabalham. Normalmente a gente interpreta isso no sentido de problemas materiais, mas me parece que é muito próprio para a gente aprender a manter a serenidade nos problemas materiais também, né? Assim como nós precisamos manter a serenidade diante de situações que não podem ser mudadas, né? A serenidade harmoniza, exteriorizando-se de forma agradável para os que estão em volta. Que lindo isso, né? A serenidade harmoniza, exteriorizando-se de maneira agradável para aqueles que estão em volta. Quem de nós não gosta de vivenciar com uma pessoa serena, uma pessoa que tem a cabeça no lugar, que sabe resolver as coisas, que não se desespera diante dos problemas, né? Então essa pessoa é uma pessoa que está realmente ali colaborando para que todo o grupo fique bem, né? E aí eles relatam ali Romanos, uma carta aos Romanos que Paulo escreveu, né? E no capítulo 12, item 21, ele diz assim: não me deixes vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. Nós vemos isso seguidamente nas recomendações de muitos espíritos, nas recomendações do Evangelho, quando Jesus diz assim, oferecer a outra face, né? Não era oferecer para bater para o outro lado, era oferecer o outro lado da moeda,
todo sentido para que a pessoa possa começar a refletir. Porque se nós, diante de uma situação, nós nos apavoramos, nós xingamos, nós nos desesperamos, não tem como ajudar alguém. Então, só consegue ajudar alguém aquele que consegue manter a cabeça no lugar, a serenidade, não no sentido de desprezar ou de não valorizar o sofrimento do outro, mas no sentido de eu estou sabendo, eu estou vivenciando, eu estou reconhecendo, mas vamos ver o que nós podemos fazer, né? Aí eu procurei no livro do Calma, esse, e Emmanuel nos diz o seguinte: existem atitudes e assuntos que preservam o equilíbrio e a serenidade do grupo de criaturas que pertencem para nós, né? E seria assim, então ele nos diz que existem atitudes, existem assuntos e maneiras de ser que preservam a tranquilidade naquele grupo que a gente pertence, que é o nosso grupo de família, o nosso grupo de trabalho, o nosso grupo de convivência, de vizinhos, quantas vezes se berra um com o outro, o nosso grupo, inclusive, quando tu está no trânsito, de fecha né? Ou atravessa mal, coisa assim, né? Então, nós temos muitas oportunidades onde a gente vai poder lembrar isso que Emmanuel nos traz algumas dicas. São dicas bem simples, mas são para a nossa vida do dia a dia. Então, nós precisamos primeiro nos lembrar sempre que a serenidade não é um dom gratuito de Deus. Ah, essa pessoa deve ter recebido esse Deus. Não, é uma conquista do nosso espírito. Assim como todas as virtudes, a serenidade precisa ser conquistada, assim como a paciência, assim como a amabilidade, tudo tem que ser uma conquista. Nós não recebemos isso gratuitamente. Deus nos dá de graça esses dons. Não. Esses são dons que a gente precisa desenvolver. E nós precisamos nos lembrar disso. Então, muitas pessoas ainda não têm desenvolvido tanto, mas nós precisamos, se já conseguimos, se já desenvolvemos mais responsabilidade ainda temos, né? E todos temos o nosso tendão de Aquiles. Tendão de Aquiles são as dificuldades, onde pisa e dói, né? Então, nós precisamos nos lembrar disso. Às vezes a gente diz uma coisa, nem tinha ideia de estar, ou a intenção de estar ofendendo alguém, e a pessoa interpreta diferente e se sente agredida, e nós temos que nos lembrar, cada um tem ainda o seu dodói, aonde só tocou, dói, né? Esse é o tendão de Aquiles. E eu acho que é uma expressão que a gente usa bastante, né? E Aquiles era um da mitologia grega, é um dos guerreiros que nunca foi vencido, né? Até que um dia, numa batalha, foi ferido no calcanhar, foi ferido com uma flecha envenenada. E aí ele não conseguia mais pisar, não conseguia correr, não conseguia lutar, né? E esse é o tendão de Aquiles, aí que vem essa palavra, porque todos nós podemos ser as pessoas mais amáveis, mas a gente tem que ficar atento, porque a gente deve ter o seu tendão de Aquiles ainda. E aí tentar respirar fundo e recomeçar de novo, né? Se algo se encaminhar para o possível desentendimento, procura mudar o assunto da conversa. A gente está junto com os amigos, ou mesmo só com uma pessoa, e a coisa desanda para o lado de criticar a outra pessoa que não está presente. Então ele aconselha, desvia, muda de conversa, muda o ritmo da conversa, ou então fica quieto, né?
Porque se a gente vai falando e vai dando força a uma maledicência, ela vai crescendo muito e vai prejudicando principalmente a gente mesmo. Né? O segundo exemplo, o segundo conselho que ele nos dá é esse assim: somos chamados a cooperar com a providência divina que nos concede a liberdade de atuar nos acontecimentos do cotidiano em nossa condição de espíritos responsáveis. Aí aparece exatamente a lei do livre-arbítrio, né? Que todos nós somos chamados a colaborar. E lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, diz assim, Kardec pergunta, por que Deus impõe, faz as pessoas reencarnarem? Nem fala em reencarnação, encarnarem. Daí ele diz assim, é para progredirem e também para colaborar na melhoria do universo aonde moram, onde habitam. Então, cada um de nós é responsável pelo universo. Se nós nos queixamos da atmosfera muito carregada, de mil coisas acontecendo, vamos pensar o que eu tenho de responsabilidade direta ou indiretamente nisso aí. Às vezes, só pelo fato de eu entrar nas conversas, nas fofocas, nas notícias ruins, etc., estimula mais ainda. E nós sabemos que o nosso pensamento é matéria e as nossas palavras é matéria também. E ela se espalha pelo universo e tudo aquilo que a gente manda para o universo retorna para nós. Por isso que é tão importante a gente cuidar para mandar para o universo pensamentos bons, palavras boas, porque daí elas retornam. Porque tudo que a gente faz de negativo, de ódio, de inveja ou de maledicência, vai retornar. De um jeito ou outro vai retornar, né? Então, cada atitude nossa é sementeira, tem consequência, nós sabemos. Nenhuma atitude nossa fica sem uma consequência. Por isso, vamos tentar fazer sementeiras boas, vamos semear flores, vamos semear frutos, para que o mundo fique melhor. Ajuda-te que o céu lhe ajudará. Isso é uma coisa muito importante, porque quantas vezes a pessoa está ali, porque ninguém me ajuda, porque a vida também é ingrata comigo, e vai e só fala isso e não. Como que ela vai querer ser ajudada? Como? Nem nós conseguimos ajudar alguém que fica criticando a gente, criticando as atitudes, né? Então, como que a natureza pode fazer isso? Então, ela vai mandar de volta aquilo que a gente manda, né? A esperança, nós precisamos manter a esperança. Não é a esperança daquela de acomodação, agora eu vou esperar. Eu estou com esse problema, vou esperar o que Deus vai resolver. Deus não vai resolver nada, né? Porque o problema está aí, porque é uma oportunidade para mim. Então, a esperança sempre deve ser como o verbo esperançar. Significa agir, né? Então, a gente precisa ser operante. Aquilo que eu posso fazer, aquilo eu faço, e o restante a gente deixa para Deus fazer. Nós tínhamos um grupo lá, quando eu trabalhava em Porto Alegre, tinha um grupo de autoajuda, assim, em grupo a gente fazia, e daí uma das minhas coordenadoras dizia uma frase que eu nunca esqueci: até onde minhas mãos alcançam é comigo. Daí para diante Deus toma conta, que eu não posso. Entenderam? É assim, aquilo que eu consigo fazer, eu devo fazer. Mas eu devo sempre confiar em Deus naquilo que ainda não consigo fazer.
Então tudo, porque tudo, como diz ele, que tudo que é conquistado com esforço tem muito mais valor. E nós sabemos isso nas coisas materiais, né? Quando a gente consegue comprar uma coisinha que a gente muito queria, a gente faz economia e quando cuida aqui, cuida lá, e trabalha e faz isso e consegue comprar, como isso dá uma satisfação? Muito diferente daquela que quando tu tem o dinheiro, vai lá, compra, volta, já aquilo já era velho e aquilo já não nos traz mais nenhuma emoção, né? Agora, aquilo que a gente consegue comprar com esforço, aquilo fica certo conosco, né? Depois, o terceiro conselho que ele dá: saibamos arredar de nossa influência pessoal o que seja claramente desnecessário à situação de paz no campo dos outros. Então, nós não podemos nos meter nos problemas dos outros. A gente tem que ter vigia. Jesus disse: vigiai e orai, né? Ele não falou orai e vigiai, ele disse vigiai e orai. Quer dizer, a gente tem que ficar cuidando, porque se todos nós temos nosso tendão de Aquiles, nós temos que ter esse respeito, assim como nós gostamos de não sermos atacados, né? Então, quantas vezes a gente diz assim: pá, eu podia ter dormido sem essa. Uma palavra, uma observação, um olhar, né? E uma atitude que a gente toma. E quantas vezes é a questão daquela questão de 979 do Livro dos Espíritos, que Santo Agostinho nos diz: todas as noites a gente deve fazer uma revisão nas suas atitudes para ver se realmente eu fiz tudo aquilo que eu já sei como devo fazer, ou aonde eu feri alguém, mesmo sem querer. Nós não podemos assim pegar assim: eu feri alguém, mas eu não queria, mas isso ainda faz parte da nossa. Mas vamos ver, vamos revisar de novo, como que eu posso fazer para isso não acontecer tantas vezes, né? E os ressentimentos, as picuinhas, as implicâncias, as provocações, né? As indiretas que a gente dá, tudo isso atrapalha a nossa serenidade na vida comunitária e também na vida pessoal, porque se a gente é dada a fazer isso aqui, os outros até talvez já não estão ligando muito, porque sabem, fulano é assim mesmo, né? E deixam por isso. Mas quem carrega as coisas é quem emitiu, né? Então vamos cuidar para a gente não perder a nossa serenidade por causa de coisas bobas, né? Porque isso são coisas bobas mesmo. Nós podemos achar aquela história assim: não leva o desaforo para casa, porque vai levar ele, se cobrar o desaforo, vai levar o desaforo para casa. Agora, se tentar desfazer aquilo, não, fulano, até nós temos o direito de pensar assim: não, fulano não está bem, ou está doente, ou está com um problema. Isso nós temos o direito de pensar, porque também nós precisamos de alguma coisa onde nos apoiar, porque nós não somos santos, né? Nós ainda estamos com todas as nossas dificuldades. E se eu penso isso, mas isso vai me ajudar a ver o outro com outros olhos, assim como eu gostaria de ser visto se eu estivesse no lugar daquele. Não era esse o mandamento de Jesus, né? E depois ele nos diz assim: assume a função de extintor de comentários infelizes de alguém. Então essa é uma profissão para nós, né? Alguém começa a comentar alguma coisa negativa de alguém, vamos ser extintores. E tem aquela história das 3 regrinhas, né? É verdade, tu viu, né? E aquilo tem alguma utilidade para alguém? Eu não lembro bem, assim, mas era mais ou menos nesse sentido, né?
A Dorothy está dizendo que sim, né? Eu acho que todo mundo conhece também. Então ele pede para a gente ser extintor, em vez de provocar mais, em vez de dar força naquela conversa negativa sobre alguém, principalmente alguém que não está presente, né? Não pode se defender. Então, porque sempre que a gente fala mal de alguém que não pode se defender, que não está presente, vamos abrir o olho para ver se quanto de verdade tem nisso, né? Porque daí parece que a gente se sente bem à vontade, bem seguro do que fazer, né? Então vamos cuidar. Não comuniques ao outro o que um amigo te confia na queixa ou desabafo. Apenas apenas faz a situação ficar mais agravada. Se eu ficar, por exemplo, alguém não está legal e aí se queixa, né? Até fala de alguém para mim. É aquela história de síndrome do incêndio, né? Então não passar isso adiante, nem também não passar para aquela pessoa de quem ele estava falando, porque ele talvez estava só desabafando, né? Por que o atendimento fraterno não se comenta, né? Porque as pessoas têm que ter liberdade de chegar e falar, abrir o coração. Porque não é uma conversa, a pessoa não traz os problemas, as dificuldades dela para falar dos outros. Ela até pode falar de outros, mas é porque aquilo está machucando. Então, o que é? É a escuta. Escutar com o coração. E muitas vezes a gente não precisa nem sequer dar uma orientação direta. É só orientar a pessoa, olhar que as coisas às vezes não são assim, outro pode não estar bem. Então, essas situações que a gente tem que vivenciar. Não dramatizar o próprio problema para difundir impressões exageradas e negativas, capazes de prejudicar a muita gente. Quem faz uma dramatização facilmente desliza para falar mal de alguém, né? Facilmente, quando eu faço disso uma coisa veemente, assim, falo daquilo, e aí facilmente eu deslizo e digo coisas das quais, sem as quais eu poderia dormir naquela noite, né? Esse sentido. Então ele aconselha orar em vez de dramatizar, né? Cuidar para não cair no negativismo, e ali essa é uma situação muito atual, do negativismo, né? Das notícias negativas, das notícias de fofoca, das broncas de para cá e para lá, e nós sabemos que isso é muito comum nas redes sociais. Então, vamos deixar de lado, vamos orar. A gente leva uma notícia, alguém fala de alguém, vamos orar tanto para nós quanto para aqueles envolvidos. Então nós temos que cuidar para não cair nesse negativismo, né? E abster-se de profetizar calúnias, calamidades que possam possivelmente nunca vão acontecer. Isso ali é outra questão muito séria, né? Que quando tu sabe, eu soube dessa situação e aí vai estourar uma guerra ali, ou o vizinho briga com uma guerra, assim, né? E vai colocando situações que talvez isso vai acontecer um acidente ali, vão acabar brigando, né? E etc. Assim, levantando questões no sentido de profetizar, de predizer coisas que não são próprias, talvez nunca vão acontecer, mas levanta todo um sofrimento para si e para aquelas pessoas que estão ouvindo, e aquelas pessoas, se não estiverem bem, já vão passar para outros. E assim como nós podemos espalhar a paz com palavras boas, com palavras de força, de coragem, assim também nós podemos espalhar a guerra, a desordem, a insegurança com palavras negativas.
entrar em efeito essas questões às vezes entram em efeito cascata, né? Tu começa a falar de uma situação de dificuldade que pode acontecer, eu imagino que vai ser isso, ou já conta como se vai ser, e aí a outra pessoa já tem outras situações e aquilo vai engrossando em efeito cascata, ele diz, né? E aí ele refere assim, acaudelai-vos dos falsos profetas, né? Isso nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21. Né? Mas eu também acho que a gente tem que se vigiar para não ser né? Então a gente tem que se cuidar dos falsos profetas, aqueles que só estão largando situações negativas, de desespero e coisas que vão acontecer, que podem acontecer, mas a gente tem que cuidar também para a gente não ser um polo emissor dessas falsas notícias. E aí ele termina o capítulo dizendo: em muitos lances difíceis da vida, a serenidade dos outros depende exclusivamente de nós. Não vamos esquecer isso, né? Em muitos lances da vida, a serenidade dos outros depende exclusivamente de nós, ou seja, da maneira como eu vou me comportar diante de uma situação, diante de um relato, diante de um acontecimento, né? Então eu posso, se eu sou uma pessoa serena, provavelmente eu vou infundir essa serenidade, contaminar os outros com a serenidade, assim como se eu for uma pessoa angustiada, desesperada, desequilibrada, imagina tu lidar numa situação difícil com uma pessoa assim, né? Colocá-la para o lado e orar e fazer sozinha a situação, né? E aí eu quero encerrar agora com a oração da serenidade. Jesus, eu seguro minha mão na sua, meu coração no seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo fazer. Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que posso modificar. E sabedoria para distinguir umas das outras. Aumenta minha força, minha fé e a minha alegria. Se conosco, Senhor, agora e sempre. Que todos tenhamos uma boa noite, chegar bem nas suas casas, uma semana abençoada. Espero ter conseguido passar alguma coisa daquilo que preparei para mim, né? Então, vamos trabalhar na nossa serenidade, porque isso vai ser muito bom para a nossa vida, né? Deus esteja com todos nós.